Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de literatura brasileira. E hoje, dando continuidade à aula anterior intitulada O Simbolismo no Sul do Brasil e a Poética de Cruz e Souza, darei sequência aos livros de Cruz e Souza, principalmente aos poemas em verso. Não é meu objetivo trabalhar os poemas em prosa, até por ter feito esse recorte. Então, centro-me nos poemas escritos em 1896, enfechados no livro Faróis, e nos poemas escritos meses antes do seu falecimento por tuberculose em 1898, enfechados no livro de publicação póstuma Últimos Sonetos. É interessante nós percebermos, nessa divisão que se costuma fazer da obra do Cruz e Souza, Broquéis, Faróis e Últimos Sonetos, três momentos do seu período simbolista, porque, como eu já vos expliquei, há um período em que o autor está tateando algumas formas, tanto ainda muitas reminiscências românticas e parnasianas, que é o período, a fase pré-simbolista, que vai de 1880, a quando do seu primeiro poema, até 1893. Bom, de 1893 a 1898, há essas três fases, que não são caixinhas fechadas. É muito bom que isso fique muito claro, porque todos os procedimentos estéticos que Cruz de Souza desenvolveu em Broquéis, todos esses experimentos e esse mergulho nesse arsenal expressivo do simbolismo, com uso de aliterações, maiúsculas, reticências, substantivos abstratos no plural, musicalidade, sinestesias, numa visão panteísta e mística, com sensualismo estético e erótico, todas essas conquistas são levadas para Faróis. Então, Faróis, o que ocorre? Ao lado dessas conquistas, elementos externos ao texto vão fazer parte da estrutura desse texto. Então, o esteticismo da fase anterior vai dar origem a esse tratamento do material biográfico. Porque é um período em que o Cruz de Souza sente a morte do pai e a loucura da esposa Gavita. Gavita, que tinha tido com ele 4 filhos, e os 4 filhos morreram praticamente prematuros com tuberculose. Então aqui há uma poesia com acentos trágicos, poemas marcados pelo tédio, pela morte, por presságios, lamentos, solidões prometeicas, humilhações, ofensas e decomposição, segundo Alfredo Bose. Solidões imensas, como Prometeu. Então, nesses poemas, alguns deles, como Recolta de Estrelas, um poema dedicado a um filho, Pandemônio sobre a angústia escravo, Ressurreição à volta de Gavita do hospício, e um poema que eu vou trazer alguns aspectos, não vou analisar todo agora, que é o Litania dos Pobres, que apresenta um acento sombrio de protesto. Em Faróis, ao contrário de Broquéis, a grande maioria dos poemas são em forma fixa, o soneto. Enquanto em Faróis a maioria são poemas longos, com ritmo amplo, que, segundo o Massaúde Moisés, eles são capazes de exprimir simbolicamente a vastidão da angústia do emparedado. Emparedado, um poema em prosa, que o Cruz de Souza escreveu nessa época, mas que está no livro Evocações. Então, o símbolo do emparedado, a ideia de esculpir verbalmente os transes de uma alma atormentada. Então, esses elementos, toda essa angústia, esse tédio, esses presságios, as ofensas, as humilhações, se não apareciam, ou se apareciam muito pouco em Broquéis, no máximo no poema Acrobata da Dor,
esses elementos biográficos são incorporados à estrutura interna do texto, sendo mais um elemento nesses vários experimentos com a linguagem, experimentos que foram muito bem feitos em Broquéis. Então, em Faróis, já com um domínio de poemas mais longos, com ritmo mais amplo, não mais aquela forma fechada, a ideia de demonstrar a vastidão da sua angústia. Um dos poemas é o Litania dos Pobres. Litania dos Pobres, eu vou fazer rapidamente a análise a partir desse livro da Ivone Daria Rabelo, Um Canto à Margem, uma leitura da poética de Cruz de Souza. E o Litania dos Pobres, a litania, que é uma ladainha, que é uma oração formada por uma série de invocações e respostas repetidas. O Litania dos Pobres é um poema gigantesco formado por 52 dísticos, ou seja, 52 estrofes de 2 versos cada. E com um esquema de rima totalmente variável. Se são 52 estrofes, são 52 tipos de rima. A proposta de leitura da Ivone Daria Rabelo é de separar em 3 partes o poema. É uma partitura. Nós podemos ler muitos poemas simbolistas, como Le Faune, do Mallarmé, como uma grande partitura. Do dístico 1 ao dístico 18, nós temos uma primeira parte, que seria a apresentação dos pobres. Esses pobres, essa litania dos pobres, que pode ser litania feita pelos pobres ou litania dirigida aos pobres. Há um duplo sentido aí. Do dístico 19 até 29, uma segunda parte que a Ivone Daria Rabelo chama de Movimento dos Pobres pelo cenário do mundo. E numa terceira parte, que vai do dístico 30 até o final, em que ocorre uma visão do eu lírico acerca desses pobres. Bom, primeiro dístico, os miseráveis, os rotos são as flores dos esgotos. Ora bem, esgoto, miseráveis, rotos. Nesse mundo de dejetos brota vida, brotam essas flores, ainda que sombriamente. Então aqui, a partir da metáfora, são as flores dos esgotos. O pobre não é visto como pária social, mas sim como um símbolo sublime. E a partir da reiteração do são espectros implacáveis, são prantos negros de furnas, são os grandes missionários, e da figura de linguagem chamada zeugma, em que pressupõe esse são as sombras mortas, são faróis à noite apagados, são mãos inquietas. Então, nessa primeira parte, apresentam-se esses pobres, marcados por palavras como flores, espectros, faróis, braços, mãos, figuras, arcas perdidas, bandeiras rotas, bandeiras estraçalhadas, fantasmas, por exemplo, em que esses espectros que tateiam, que procuram os céus e não encontram os céus. Então, essas figuras que o Santo Ofício condena feroz suplício são seres supliciados por homens que se pensam deuses, são bodes expiatórios sacrificados em terras sem deuses. No 13º dístico, ó pobres, o enunciador, ele chama esse enunciatário, os pobres, que passa a ser de alguém de quem eu estou falando, mas alguém com quem eu estou falando. E nas imagens das bandeiras rotas, das barricadas da fome, insere-se o contexto da miséria da fome e da miséria de um mundo desumanizado. A ideia das barricadas de Paris e a ideia dessa miséria. A partir da estrofe 19, chama-se novamente este enunciatário: ó pobres, o vosso bando é tremendo, é formidando. E com as reiterações na 20, ele já marcha crescendo, ele marcha por colinas. Na 25, atravessa já os mares,
perde-se além das distâncias, vai enchendo o estranho mundo. Existe um percurso de um movimento. Há uma expansão do olhar do eu lírico, que vê os pobres como um bando e enuncia essa contemplação da caminhada. Então, a imagem do atravessa já os mares com aspectos singulares, já que aparecem palavras do campo semântico religioso, como dilúvio do esquecimento, na 11ª estrofe, aqui é possível ler o atravessar os mares como a libertação do cativeiro de Israel em Moisés. A partir da estrofe 30, com a repetição, por exemplo, da 30 a 33, e de tal forma, e depois o parece, e o que, parece que, várias reiterações, o que, esses heróis, esse herói coletivo, nessa visão apocalíptica, a eles é dado não paraíso cristão, mas um paraíso simbolista, marcado por delícias celestes, raros amavios, odor das rosas, festonadas de lírios, louros verdejantes, cisnes vagos. Então, só que tudo apenas parece. Se há delícias celestes na estrofe 36, há rotas vestes. Se há raros amavios na 38, há olhos sombrios. Se há odor das rosas na 39, há almas trevosas. Se há festonadas de lírios, há martírios na 41. Se há louros verdejantes, há cabeças errantes. Com o término, na 50 e na 51, do sonho. Sois uns belos sonhadores. O sonho convive, portanto, com o pesadelo, nesse paraíso dessas imagens que o poeta constrói, essas imagens simbolistas, ao invés de ser um paraíso cristão, desses seres que estão tateando o céu com as mãos desesperadamente, na primeira parte do poema, a eles lhes é dado o paraíso simbolista. Bom, depois de Faróis, os últimos sonetos, em que ocorre a liberação dos sentidos. Uma viagem em que os sentidos, como cárcere das almas, ou cárcere da dor, deixa-se o corpo e se atinge um nirvana búdico. Esse nirvana búdico, que aparece no poema Êxtase Búdico, esse nirvana búdico, que está ligado a uma renúncia do próprio corpo, a uma abdicação. Já que toda uma vida cheia de dores, humilhações, sofrimento, perdas, mortes, então aquelas desesperações que aparecem nos poemas de Faróis dão lugar a uma estoica ataraxia, entendendo o estoicismo como essa impossibilidade diante do sofrimento e da dor, ou seja, não adianta fazer nada diante de sofrimento, diante da dor, apenas aceitá-los. E essa ataraxia, o equilíbrio e moderação da alma. Num movimento de ascese para o mundo das essências, um retorno fatal à matéria inorgânica. Do pó viestes, ao pó retornarás. Em poemas como Imortal Atitude, Êxtase Búdico, Caminho da Glória, Coração Crucificado e no Sorriso Interior, que o Alfredo Bose considera um testamento espiritual do poeta, que aparece, um dos tercetos, o ser quer ser, transforma tudo em flores, e para ironizar as próprias dores, canta por entre as águas do dilúvio, entendendo as águas do dilúvio, que apareciam que aparecem no poema Litania dos Pobres, de Faróis, as águas do dilúvio, que Noé constrói a arca para escapar do dilúvio, o dilúvio que representa todo esse martírio, o ser transforma tudo em flores, transforma as dores em flores, e canta por entre as águas do dilúvio. Farei uma análise rápida do poema Êxtase Búdico, verificando como este eu lírico se entrega, abdica do próprio corpo e atinge essa sese, esse movimento desse nirvana búdico. Êxtase búdico. Abre-me os braços, solidão profunda, reverência do céu, solenidade, dos astros, temerosa majestade,
ó planetária comunhão fecunda. Óleo da noite sacrossanto inunda todo o meu ser, dá-me essa castidade. As azuis florescências da saudade, graça das graças imortais oriunda. As estrelas cativas no teu seio dão-me um tocante e fugitivo enleio, embalam-me na luz consoladora. Abre-me os braços, solidão radiante, funda, fenomenal e soluçante, larga e búdica noite redentora. Neste poema, vê-se essa repetição de solidão profunda no primeiro quarteto e solidão radiante no último terceto. Então, a solidão que é profunda, que é escura, é grande, vai ser transformada em uma solidão triunfante que brilha. Então, da escuridão passa-se, das trevas se faz a luz. Então, é possível ver-se este eu lírico, que se manifesta na primeira pessoa, abre-me os braços, primeira estrofe, todo o meu ser, dá-me essa castidade, embalam-me na luz consoladora, abre-me os braços na última estrofe. Então, ele se manifesta na voz do eu, dirigindo a um tu, abre-me os braços, inunda todo o meu ser, dá-me essa castidade e abre-me os braços. Então, essa solidão profunda, vista como reverência do céu, solenidade dos astros, tenebrosa majestade, planetária comunhão, fecunda, com esses elementos cristãos do óleo sacrossanto, do óleo da crisma, do sacramento de confirmação, deste eu já embalado pelas estrelas. As estrelas dão-me o tocante fugitivo enleio, embalam-me na luz consoladora, das trevas em direção à luz. Então, do profundo e do fecundo para essa consoladora, radiante e redentora. Deste eu que é embalado, tal como Cristo que é embalado, corpo de Cristo morto por Nossa Senhora, nas várias representações escultóricas, como a Pietà de Michelangelo, este eu embalado pelas estrelas. Este eu que atinge um movimento de ascese, de purificação e que dessa solidão profunda vai em direção à solidão radiante. De forma que nos últimos sonetos são poemas, não se percebe tanta desesperação, embora em alguns haja, não se percebe tanta desesperação como em Faróis, já aparece esses elementos em direção ao estado de paz e calmaria. Então, é interessante perceber que, fazendo todo um percurso, toda uma linha, numa fase pré-simbolista, crônicas abolicionistas, poemas ainda parnasianos influenciado principalmente por Castro Alves e por Guerra Junqueiro, tropos e fantasia. Então, na aula de hoje, apresentei-vos algumas balizas temporais da obra do Cruz de Souza, principalmente concentrando-me em Faróis e Últimos Sonetos. Então, até a próxima.